Em Atos capítulo 20, versículo 29 e 30, o apóstolo Paulo traz uma descrição, naquele tempo, da situação da igreja de hoje. Se você ler atentamente, versículo 29 e 30, Paulo diz: sei que depois da minha partida, lobos vorazes penetrarão no meio de vocês e não pouparão o rebanho. E dentre vocês mesmos se levantarão homens que torcerão a verdade, a fim de atrair os discípulos. Estes dois versículos são muito atuais e descrevem a situação da igreja moderna, deste mundo religioso, o sistema gospel, e descreve perfeitamente a situação de muitos pastores. Se você pesquisar no Google, YouTube, Facebook, em qualquer rede social, pastor cometeu crime, pastor pego em flagrante, você vai encontrar diversas matérias. E infelizmente, elas são verdadeiras. E aí você pode perguntar, mas por que é que aqueles homens, estes homens que são exemplos ou deveriam ser, homens que pregam a verdade, que pregam o amor, que falam de justiça, de bondade, homens que enchem o peito para dizer: Deus está me usando, eu sou do Senhor, eu falei com Deus, homens que enchem o peito para dizer: eu vi Deus, eu ouvi a voz do Espírito Santo, Deus está mandando falar. Porque é que estes homens de fé, que assim eles se dizem, homens com intimidade com Deus, porque é que estes pastores, estes apóstolos têm cometido tantos crimes? Porque é que há tantos escândalos envolvendo líderes evangélicos? Homens que deveriam dar o exemplo. Porque é que muitos destes líderes, na verdade, são criminosos, disfarçados de pastores, lobos vestindo pele de ovelhas. Porque é? O que está acontecendo? Qual a explicação para isso? Eu poderia dizer facilmente aqui e bem rápido para você. Se tratam de criminosos, sem vergonhas, moleques, mau caráter, falsos profetas, falsos pastores que estão se escondendo atrás de uma Bíblia, se escondendo atrás de um título de pastor, de apóstolo, de homem de Deus. Homens que deveriam estar presos. Homens que deveriam ser expulsos dessas denominações. Homens que deveriam ser, proibidos até de entrar em um culto. Homens que não deveriam jamais deixar a prisão, porque são um perigo para a sociedade. É sobre isso que eu quero falar com você neste vídeo. Portanto, não saia, fique até o final, comente se você concorda, se você discorda, deixe o seu like também, assim você vai estar me ajudando bastante, e diz aí o que você acha sobre esse assunto. Então, o apóstolo Paulo, ele deixou claro: quando eu sair, depois da minha partida, lobos ferozes vão entrar no meio de vocês. Lobos, Paulo está tratando a comunidade evangélica como ovelhas, e ele diz: lobos irão entrar no meio de vocês e não pouparão o rebanho, não terão misericórdia do rebanho. Verso 30: e dentre vocês mesmo, no meio de vocês, enquanto há uma turma se infiltrando, há uma outra turma fingindo. Estes, do meio de vocês mesmos, se levantarão homens que torcerão a verdade, homens que irão distorcer a verdade, homens que irão ensinar mentira, engano. Qual o objetivo desses homens? Atrair discípulos. É diferente de hoje? Está diferente? Ou tudo que o apóstolo Paulo disse faz muito sentido para a nossa realidade, a nossa atualidade? Eu gostaria que você analisasse comigo alguns textos.
Esses textos falam muito sobre pastores. Eu quero logo deixar claro que eu não vou nem citar aqui todo o texto que os pastores preferem, sabe? Não todos, mas a maioria. Principalmente estes moleques que eu vou comentar aqui. Eles adoram alguns textos. Um deles é: obedeçam os vossos líderes. Obedeçam os vossos líderes. Eles amam citar esses textos. Eles amam dizer: se você é uma ovelha, não obedeceu o seu pastor, Deus vai te disciplinar. Você é um rebelde. Você está contra Deus. Isso é conversa fiada. Isso é para que você se torne refém deles. Porque você pode bater de frente com qualquer pessoa que está errada. Você não é obrigado a se submeter a um homem, a uma mulher que está induzindo você, aconselhando você a um erro. Um homem que diz que você tem que manter um relacionamento sexual para você ser salvo. Um homem que ensina que você tem que comprar um objeto ungido para só então você receber de Deus alguma coisa. Quem diz isso é mentiroso. E mentiroso é filho do diabo, não é filho de Deus. Homens que ensinam que você vem para Jesus e vai ser rico, milionário e que prosperidade é bens e riqueza. Mentiroso. Mentiroso. Falso profeta. Fuja deste lobo. Quem diz isso é um lobo. Quem engana as pessoas é um lobo. É um filho do diabo. Não é pastor. Não é pastor de verdade. Eu queria que você prestasse atenção, anotasse esses textos, analisasse, e se você conhece qualquer pastor, coloque ele para ser comparado com esses textos. E aí você vai conseguir identificar se de fato ele é alguém responsável ou se ele é mais um lobo. Primeiro texto, Efésios capítulo 4, verso 11 e 12. Isso aqui muitos pastores esquecem de ler, não é? Diz assim: e ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Eu quero tratar aqui apenas dos pastores, ok? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Para que? Qual a finalidade dele ter levantado todos estes? Para que o corpo de Cristo seja edificado. E eu pergunto para você: pegue a maioria destes pastores e me diga em que eles estão contribuindo para a edificação do corpo. Em que eles estão contribuindo para que o corpo de Cristo seja edificado. Estão vendendo bênçãos, estão vendendo milagres, estão ensinando adivinhações de sonhos, é isso que estão fazendo, estão pregando heresias, estão colocando critérios para você ser salvo, do tipo: você tem que fazer isso, você tem que parar de usar tal roupa, você tem que parar de usar isso e aquilo, ou você tem que usar isso e aquilo para você ser salvo. E olhe, se fosse, apesar de que é ruim e é errado, mas se ficasse só na heresia, não causariam tanto mal. Aqui é que pega pastores criminosos, que nem devem ser chamados de pastores, somente criminosos. Homens que tiveram relação com os seus fiéis, com a esposa de fulano, marido, pastor, apóstolo, que agrediu a sua esposa, a esposa que traiu ou que foi traída pelo líder. Está uma bagunça. Está uma bagunça. Me diga, o que estes homens descarados, mau caráter, o que é que eles têm para ensinar? O que é que eles vão edificar? Em que eles têm contribuído? Homens envolvidos com crime, pastores envolvidos com crimes, pastores envolvidos com atitudes, ações criminosas. Me diga, em que estes homens estão contribuindo para que o corpo de Cristo seja edificado? Nada. Nada. Agressores, você pesquisa a matéria aí, um pastor, tempos atrás, amarrou a ferramenta de uma criança porque ela fez xixi na cama 3 dias, pelo menos, com a sua ferramenta amarrada. O prejuízo, o dano, a dor que não causou a criança. E este camarada, este filho do diabo, estava normal, igual culto, um homem de Deus, por trás das câmeras, longe do altar, do púlpito que dizem ser santo, que não é, estava cometendo
obras do diabo terríveis, um homem mau caráter, um lobo disfarçado de ovelha. E não é o único caso, não é um caso único, isolado, mas um de vários que foram denunciados. Agora imagine quantos não foram. Homens que fazem de tudo para ganhar dinheiro, homens que são capazes de cancelar o CPF dos outros. E detalhe, gostam de serem chamados de pastor, de apóstolo. Tome muito cuidado com essa raça de falso pastor. Muito cuidado com este grupo de falsos homens de Deus. De Deus eles não têm absolutamente nada. Nada. Há um outro texto, Atos capítulo 20, verso 28. Cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo os designou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, que ele comprou com seu próprio sangue. Atos capítulo 20, verso 28. Preste atenção, você que é um falso pastor. Preste atenção, você que comete crimes, está bancando uma de homem de Deus. Preste muita atenção. Você pode escapar da justiça terrena. Dependendo de quem você é, dependendo do seu dinheiro, você paga um advogado, você vai preso num dia, no mesmo dia você pode estar solto. E aí volta a praticar tudo de novo. Preste atenção. Um dia a sua conta chegará. Um dia você vai receber tudo que você merece. Eles vão sorrindo, porque são poderosos, porque tem dinheiro, pagam um advogado e vão solto. Um dia você vai se ver com Deus. Mais cedo ou mais tarde a sua casa vai cair. Não pense você que você vai conseguir comprar Deus. Não pense você que você vai conseguir se esconder de Deus, enganar Deus. No tempo certo, no tempo certo, a ira dele será derramada sobre você, seu mentiroso que usa o nome de Deus, seu falso profeta, seu maligno, perverso, mau caráter, seu moleque. Você que usa o nome de Deus, você que ocupa um cargo que deveria ser um cargo de respeito, um pastor, um apóstolo, como vocês gostam, não é? Eu estou falando para falsos profetas, eu não estou colocando todo mundo no mesmo pacote. Vocês deveriam ter vergonha na cara. Vocês não têm temor. Vocês são homens movidos pelo próprio ego de vocês, mau caráter, cheios de perversidade, cheios de maldade. E depois nos cultos, glória a Deus, aleluia, falam em línguas, rodam, e eu pergunto, cadê? Aonde estão os profetas que não revelam isso? Aonde estão os profetas que revelam onde vai chover, onde vai cair um vento, aonde vem um ciclone, aonde vai acontecer um terremoto, aonde a Estátua da Liberdade vai cair com um tsunami? Onde estão vocês que não se levantam para condenar, para repreender, para corrigir, para desmascarar esses falsos profetas? Onde vocês estão? Deus só revela para vocês onde vai chover, onde vai tremer, onde vai cair estátua, e não revela o que é pior. Homens e mulheres usando o nome dele para mentir, para enganar. Onde estão os profetas? Onde vocês estão? É fácil, não é? Se levantar contra o ateu. Oh, você que é incrédulo, você que faz isso. É fácil. Levante-se contra os falsos profetas. Onde vocês estão? Cadê vocês? Estão sumidos, não é? 1 Pedro capítulo 5, verso 2 ao 4 diz assim: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. O rebanho, você, pastor. E aqui é para todos os pastores, isso aqui é para todos. O rebanho não é seu, é de Deus. Você está cuidando de um tesouro que não é seu, que foi confiado a você. Seja responsável. Seja íntegro, ou continue sendo íntegro. Pastoreiem o rebanho que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam por ganância. E quantos pastores estão fazendo por ganância? Pastores, homens que olharam e viram a oportunidade de ganhar dinheiro.
de enriquecer, de criar o seu império. Olha, aquela é uma oportunidade boa. Eu vou ser pastor, vou ser rico, eu vou ostentar, eu vou ter poder. Homens que estão liderando simplesmente por ganância, por fama, por dinheiro, por riqueza, por poder, por status. Gananciosos, amantes de seus próprios desejos. E diz mais: você deve pastorear com o desejo de servir. Você é um pastor, você está para servir as ovelhas. Você está para cuidar das ovelhas. Você deve, se for preciso, dar a vida por estas ovelhas. E o que você tem feito? Falsos pastores, que ao invés de dar a vida pelas ovelhas, estão tirando a vida das suas ovelhas, que estão roubando as suas ovelhas. Homens que olham para o povo, vê um povo necessitado e enxerga ali a oportunidade de ficar rico, mentindo, enganando, iludindo, manipulando esse povo. Gananciosos. E diz mais: não hajam como dominadores. O que mais tem são líderes agindo como donos das ovelhas. Você tem que me obedecer, eu é que mando. Quem é você? Você é nada, rapaz, para mandar. Você é nada para agir como dono das ovelhas, elas não são tuas. Não hajam como donos dos que foram confiados a vocês. Pastores que querem decidir o que o casal vai fazer, a roupa que o fulano vai vestir. Você tem que ir num lugar ou no outro. Você manda, nem você quer mandar nos outros. Crie vergonha. Você não é dono. Quem é você para ditar alguma coisa? A Bíblia, ela é o nosso manual de fé e prática. Ela é a nossa regra. Ela que manda, não é você, não sou eu. Não é o que eu penso, o que eu gosto, o que eu acho, o que eu imagino, o que eu prefiro. É o que a Bíblia diz. Assim diz a palavra, assim diz o Senhor. Não é o que você acha. Homens que estão liderando como dominadores, donos. Você não pode falar nada. Ah, você está falando contra o ungido de Deus. Que ungido nada? Tu é ungido de quê? Um mentiroso, falso, hipócrita, um bandido, criminoso. Você foi ungido a quê? Quem te ungiu? Deus? Claro que não. Claro que não. Diz mais: não hajam como dominadores, mas como exemplo para o rebanho. Aí eu pergunto para você: o seu pastor, o seu líder, ele é um exemplo para você? Ele é um exemplo? Você vai para alguma congregação, denominação, o líder lá, ele é um exemplo para você? Ou ele é alguém de quem você tem vergonha até de estar ao lado? Eu morro de vergonha, não quero nem que digam que eu conheço. Será que não é assim? Você tem orgulho do líder lá, ou você tem vergonha? Você que é um pastor, você pode dizer: eu sou um exemplo. Será que você pode dizer isso? Quando se manifestar o Supremo Juiz, o Supremo Pastor, vocês receberão a imperecível coroa da glória. Preste atenção, um dia o Supremo Pastor vai aparecer. Um dia Jesus virá. Um dia todos nós estaremos diante dele. E aí você, seu falso profeta, seu falso pastor, você não vai ter para onde fugir, você não vai ter aonde se esconder. Você será indesculpável. Aqui na terra, enquanto você tem esse tempo, você mente, vive enganando, tá nem aí. Você não se preocupa com as consequências, afinal, você tem poder. Pobre, cego, miserável e nu. É isso que você é. Deus está a ponto de vomitar vocês, seus mentirosos, seus hipócritas. É por culpa de vocês, falsos pastores, falsos profetas, que o nome de Deus é blasfemado. É por culpa de vocês que as pessoas olham para o cristianismo com um receio e falam de pastores como se todos fossem ladrão. Claro que não é, mas por causa dos escândalos, que são tantos, gente. Todo dia tem um escândalo envolvendo um pastor. Todo dia um pastor foi preso, um pastor fazia parte de quadrilha, um pastor estava vendendo isso, um pastor fez isso com não sei quem, um pastor agrediu sua esposa, o apóstolo não sei o que. Todo dia. Todo dia. E aí você acha que Deus vai deixar isso de graça?
Aí você acha mesmo que você vai continuar sorrindo, cuspindo na face de Cristo e não haverá consequências? Você está redondamente enganado. João 10:11, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Você, pastor, tem dado sua vida pelas ovelhas? É fácil, né? Um líder fazer uma pregação para bater na ovelha. Você, ovelha, está obedecendo seu pastor? Você, ovelha, está honrando o seu pastor? Você, ovelha, não sei o que tem mais lá. É fácil? Eu quero ver você pregar para você mesmo, confrontar você. Aí é que eu quero ver. Preste atenção o que diz Jeremias capítulo 23, verso 1 ao 4. Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, aos pastores que tomam conta do meu povo: foram vocês que dispersaram e expulsaram o meu rebanho e não cuidaram dele. Mas eu vou castigar vocês pelos seus maus procedimentos, declara o Senhor. Eu mesmo reunirei os meus remanescentes do meu rebanho de todas as terras para onde os expulsei e os trarei de volta à sua pastagem, a fim de que cresçam e se multipliquem. Estabelecerei sobre eles pastores que cuidarão deles, e eles não mais terão medo ou pavor, e nenhum deles faltará, declara o Senhor. Sabe por que há tantos escândalos também? Primeiro, falsos pastores, mentirosos e criminosos se escondendo atrás de um título, homens mal intencionados, mau caráter, enganadores, mercenários, falsos, perversos, que correm para uma igreja e lá bancam de bons homens, mas na verdade são diabos escondidos, são anjos de trevas se disfarçando em anjo de luz, são lobos vestindo pele de ovelhas, são enganadores, filhos do diabo, agindo como se fossem servos de Cristo, homens de Deus. Não, que isso, eu sou um homem de Deus, é a primeira desculpa que usam. Que isso, varão, eu sou um homem de Deus, é a primeira desculpa. Nem, sabe, não tem mais honra alguma neles, que nem ao menos reconhecem. Ah, é uma perseguição, é um levante do inimigo. Você é muito mau caráter. Deus terá prazer em quebrar você. Deus terá prazer em vingar. Ele é o próprio juiz. Você pode se livrar de autoridades terrenas, mas jamais você se livrará de Deus. Preste atenção. Você pode ir preso, você cometeu um crime bárbaro, você vai preso, sai no mesmo dia ou no outro, ou passa 2, 3 anos, você está livre. Enquanto a família daqueles a quem você feriu ou quem você cancelou vão viver a vida toda sofrendo e revoltados porque você está livre. Mas um dia Deus vai acertar as contas com você. Atos capítulo 17, verso 31. Pois estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio do homem que designou, e deu provas disso a todos, ressuscitando dentre os mortos. Você que engana, seu herege, falso profeta, falso pastor, falso apóstolo, você que vende milagres, você que usa o nome de Deus para ficar rico, para construir impérios, você que usa o nome de Deus para manipular as pessoas, você que comete crimes, depois se esconde. Ah não, eu sou um pastor, que isso? Não, isso aí está endemoniado, isso aí está possuído pelo inimigo, não acredita nele não. Você ainda faz a vítima se tornar culpada. Você um dia vai pagar por tudo. Ah não, Deus é amor, Ele me perdoa, mas Ele é justiça. Ele é justo, Deus é justo. Deus é justo. E no tempo dele, a sua justiça será derramada. No tempo dele, a misericórdia chegará ao fim. E aí você ou eu, qualquer um que estiver contra Deus, brincando com Deus, receberá aquilo que lhe é devido. A ira de Deus será derramada.
Então, continue brincando, continue mentindo, continue demonstrando o quão baixo, o quão miserável e nojento você é. Continue cometendo todo tipo de imundícia, de crime. Continue se escondendo atrás da religião. Continue se escondendo atrás de uma Bíblia. Continue se escondendo atrás de um título. Você pode se esconder de todos, mas Deus sabe. Em João 10, ele diz assim: eu conheço as minhas ovelhas. Ele conhece as ovelhas dele. Jesus sabe quem é ovelha e quem é lobo. Ele sabe quem realmente é íntegro e quem só finge. Ele sabe quem é justo e quem só finge. Ele sabe quem de fato é íntegro, reto de caráter e quem somente finge ser o que não é. Continue brincando. Continue. Continue vivendo sua vida assim, enganando as pessoas, trapaceiro. Continue vendendo bênçãos e milagres. Continue. Deus vai acertar as contas com você. E você não vai conseguir fugir. E você não vai conseguir escapar da mão de Deus. Você não conseguirá se ocultar de Deus. Você não vai impedir o juízo de Deus sobre tua vida. Você pode até sair impune, mesmo tendo cometido um crime. Mas Deus vê tudo. Ele sabe de tudo. E no tempo dele, você, seu mentiroso, seu hipócrita, seu fariseu, você vai se ver com Deus. E você que é uma ovelha, esteja atento. No primeiro sinal de que seu pastor é falso, saia de lá. Se você perceber que ele está querendo alguma gracinha pro seu lado, denuncie. Denuncie, conte para todo mundo, entregue às autoridades. Nós precisamos dar um basta nesses escândalos. Esses líderes que fazem isso devem ser expulsos desses lugares. Devem ser expulsos, devem ter seus títulos de pastores rasgados, caçados, jogados no lixo. Esses homens devem ser lançados no esquecimento. Deixem eles apodrecerem para lá. São homens que não são dignos de estar no meio da sociedade. Maldizentes, mau caráter, que não contribuem nada para o bem do povo de Deus. Homens que somente crescem em cima do sofrimento alheio. Homens que brincam com o sofrimento alheio. Homens que se aproveitam do sofrimento dos mais fracos, da ignorância da grande massa, para manipular elas com promessas falsas, que não foi Deus que as fez. Se você fizer isso, Deus vai te abençoar. Se você der isso, Deus vai te abençoar. Se você ofertar, você vai ser abençoado. Mentirosos, Deus não está vendendo um milagre, Deus não vende bênção, Deus não vende salvação. Você precisa estudar a Bíblia para não ser enganado por estes. Nem são chamados de homens, porque nem são. Eles podem ser tudo, menos homens, mulheres de caráter íntegros. Podem ser qualquer coisa, menos pastores. Menos pastores. Muito cuidado. Muito cuidado. Você que é pai, você que é mãe, não deixe seu filho de a tudo com pastor, com qualquer que seja o líder, com ninguém. Suspeite de sua sombra. Desconfie até de você mesmo. Não entregue sua família nas mãos de um lobo. Não entregue seus pequenos nas mãos de criminosos que estão por aí sendo chamados de homens de Deus. E não tenha medo. Não tenha medo. Ah, se eu fizer, Deus vai me castigar. Não tenha medo. É ungido de Deus. Ungido de Deus nada. É um criminoso. Tem que ser preso. Mas irmão, é um homem de Deus. Não é não. Não é não. O pastor de verdade, ele cuida das ovelhas. Ele dá a vida pelas ovelhas. O que ele faz sempre querendo o bem da comunidade. Ele serve a comunidade. Ele tira do seu próprio bolso para acudir, para socorrer, para sustentar a comunidade se for preciso. Ele não vende bênçãos, ele não vende milagres.
A salvação é de graça. Os milagres, as bênçãos, tudo em Cristo Jesus, conforme diz Efésios. Porque Deus nos abençoou nas regiões celestiais com toda sorte de bênçãos em Jesus Cristo. Portanto, se você está num lugar e você percebe que este líder é falso, saia. E se ele está tentando alguma gracinha com você, denuncie, não pense duas vezes. Não pense duas vezes. E fique tranquilo, Deus não vai lhe castigar não. Pelo contrário, Ele fica feliz porque você não está se conformando com a injustiça. Você não está se acovardando, embora eu entendo que alguns fiquem com medo, justamente porque o camarada é poderoso, e depois ele sai e pode fazer algo pior. Ainda assim, prefira morrer pela verdade do que ser escravo da mentira nas mãos de um falso profeta, de um mau caráter, safado, sem vergonha, que usa o nome de Deus para enganar o povo. Você, falso profeta, um dia, mais cedo ou mais tarde, quando você acordar ou for dormir, quando você estiver indo para o culto ou voltando, quando você menos esperar, Deus vai te pegar. Deus vai tirar a tua máscara. Ele vai mostrar quem você é de verdade. E é por isso que você e eu todo dia estamos vendo líderes sendo desmascarados. Esse é o segundo motivo porque tantos escândalos acontecem. Porque eles estão sendo desmascarados. E o tanto de falso pastor que está tremendo de medo, que sabe que seu dia vai chegar. O tanto de bandido criminoso que está usando os púlpitos, a Bíblia, que está por aí tremendo, porque sabe que seu dia vai chegar. Tem muitos brincando com Deus. Um dia você vai ser desmascarado. Deus não deixará você triunfar. Ele vai mostrar quem é quem. Espero que eu tenha trazido algo bom, algo útil para você, que você tenha aprendido alguma coisa. Um abraço. Esse aqui é um vídeo, sabe, que eu fiz para vomitar a minha revolta contra tudo isso que tem acontecido. Todo dia eu vejo matérias. Todo dia eu vejo matérias. O pastor, o apóstolo, o não sei quem, o fulano de tal, o cristão, é assim que é chamado. Cometeu um crime, cancelou não sei quantos CPF, mantinha relação, obrigava não sei quem, fazia isso com não sei quem. Todo dia isso, meu irmão. E a igreja fica, não vou falar, porque é Deus que vai cobrar de cada um, e os profetas não se levantam para falar contra isso. Vocês são covardes. Vocês são falsos, vocês não são profetas. Vocês são bons para adivinhar tempo, para adivinhar quando vai chover, quando vai cair um terremoto. Vocês são bons para isso, mas vocês não são bons para levantar e dizer, olha, fulano de tal está cometendo um crime, ciclano está cometendo outro crime, você, Deus me mostrou você tratando mal fulano, ciclano, não sei o que lá, fazendo esse crime. Cadê que vocês fazem isso? Não fazem, porque são falsos, mentirosos também. Não se preocupe não, você também é falso profeta. Um dia Deus vai se acertar contigo. Um dia você vai se acertar com Deus, ok? Gente, um abraço para vocês. Esse era o vídeo de hoje e até a próxima.